O sol ainda não havia nascido, quando Rafael ajeitou o uniforme simples e atravessou os imponentes portões da mansão dos Albuquerque pela primeira vez. Seus olhos verdes percorreram os jardins extensos que agora seriam sua responsabilidade, enquanto sua mão direita, num gesto automático, tocava o colar em forma de lua que sempre carregava consigo. Aquela joia era seu único elo, com um passado nebuloso. Uma história que começava num orfanato e tinha páginas em branco que ele ainda tentava preencher. O orvalho da manhã molhava a grama bem aparada, e o aroma das rosas recém-desabrochadas preenchia o ar. Rafael respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros. Aos 25 anos, depois de trabalhar em diversos lugares, finalmente conseguira uma oportunidade que prometia estabilidade. O jardim da mansão era famoso em todo o bairro nobre de Higienópolis, em São Paulo, e manter sua beleza seria um desafio à altura de suas habilidades. Seus pensamentos foram interrompidos por passos firmes que ecoavam no caminho de pedras. Márcio, o mordomo da mansão, aproximava-se com sua habitual expressão austera. Alto, sempre impecavelmente vestido em seu terno escuro, o homem de meia-idade carregava uma aura de autoridade que fazia os outros funcionários se encolherem em sua presença. "Então você é o novo jardineiro?" A voz de Márcio soou mais como uma acusação do que uma pergunta. Seus olhos percorreram Rafael de cima a baixo, detendo-se por um momento no colar que o rapaz usava. "Espero que esteja ciente de que o Sr. Roberto Albuquerque não aceita menos que a perfeição em sua propriedade." Rafael assentiu, mantendo a postura serena que desenvolvera ao longo dos anos no orfanato. "Podem confiar em mim. Tenho experiência e dedicação para manter este jardim impecável." O mordomo estreitou os olhos, sua expressão deixando clara sua descrença. "Veremos. Por enquanto, concentre-se nas roseiras. A senhora, Célia, é particularmente exigente com elas. Um único erro e..." Deixou a frase no ar, como uma ameaça velada. As semanas seguintes provaram que a desconfiança de Márcio era infundada. Rafael dedicava-se ao trabalho com uma paixão que ia além do profissionalismo. Cada canteiro, cada planta recebia atenção meticulosa. As roseiras, em especial, floresciam como nunca, e os comentários positivos dos visitantes não passaram despercebidos. Entretanto, o sucesso de Rafael apenas parecia aumentar a hostilidade de Márcio. O mordomo supervisionava cada movimento do jardineiro, criticando até mesmo os menores detalhes. "As bordas do gramado estão irregulares", dizia um dia. "As folhas secas não foram recolhidas adequadamente", reclamava em outro. Foi numa tarde particularmente difícil que Roberto Albuquerque, o proprietário da mansão, notou pela primeira vez o jovem jardineiro. O empresário, conhecido por sua postura séria e reservada, observava da varanda enquanto Rafael podava cuidadosamente um arbusto ornamental. Havia algo familiar naquele rapaz, algo que o intrigava, mas não conseguia definir exatamente o que. "Nem o senhor precisa ver isso." A voz de Márcio cortou seus pensamentos. O mordomo aproximou-se rapidamente, apontando para algumas flores murchas num canteiro distante. "É inadmissível tal desleixo." Roberto ergueu a mão, silenciando o mordomo. Seus olhos continuavam fixos em Rafael, que agora se dedicava a regar algumas plantas com extremo cuidado. O colar em forma de lua que o rapaz usava refletiu a luz do sol, capturando sua atenção. Por um momento, uma memória antiga e dolorosa ameaçou emergir, mas ele a afastou. "Deixe-o trabalhar." "Márcio", disse finalmente, sua voz firme não deixando espaço para argumentações. O jardim nunca esteve tão bem cuidado. À noite, sozinho em seu quarto nos fundos da mansão, Rafael contemplava o colar que era sua única ligação com o passado. As palavras gravadas em seu verso, "Para meu pequeno guerreiro", eram um mistério que o atormentava desde que se entendia por gente. No orfanato, disseram-lhe apenas que foi encontrado num parque, usando aquele colar. O som da chuva começando a cair trouxe Rafael de volta ao presente. Uma tempestade se aproximava, e ele sabia que o dia seguinte seria desafiador.
Precisaria proteger as plantas mais delicadas e verificar a drenagem dos canteiros. Mas algo em seu íntimo dizia que aquela tempestade traria mais que apenas água, traria mudanças que transformariam sua vida para sempre. Deitado em sua cama simples, Rafael não poderia imaginar que, alguns andares acima, na suíte principal da mansão, Roberto Albuquerque também estava desperto, perturbado por lembranças antigas que o colar do jardineiro havia despertado. O empresário remexia em uma gaveta trancada, suas mãos tremendo levemente ao tocar uma fotografia antiga de um garotinho sorridente, usando um colar idêntico ao de Rafael. A tempestade que se anunciara na noite anterior desabou sobre São Paulo com uma força inesperada. Rafael acordou antes do alarme, preocupado com o jardim que tanto zelo dedicava. Através da janela de seu quarto, via os relâmpagos cortarem o céu ainda escuro, iluminando as árvores que se curvavam sob a força do vento. Sem se importar com a chuva que encharcava suas roupas, correu para os canteiros mais vulneráveis. As rosas, orgulho da senhora Célia, precisavam de proteção imediata. Com movimentos ágeis e precisos, começou a instalar as proteções de plástico que havia preparado para emergências como aquela. Suas mãos trabalhavam rapidamente, enquanto a tempestade aumentava de intensidade. O que pensa que está fazendo? A voz cortante de Márcio soou acima do barulho da chuva. O mordomo estava parado na varanda, protegido por um grande guarda-chuva preto. Está enlameando todo o caminho. Isso é inadmissível. Rafael respirou fundo, controlando a frustração que começava a crescer. Senhor Márcio, se não protegermos as plantas agora, perderemos metade do jardim. A força desta chuva não me interessa, interrompeu Márcio, descendo os degraus da varanda. Está transformando o jardim em um canteiro de obras. O senhor Roberto ficará furioso quando ver esta bagunça. Outros funcionários da mansão, atraídos pela discussão, observavam a cena através das janelas. Rafael continuou seu trabalho, ignorando os protestos cada vez mais exaltados do mordomo. As gotas de chuva misturavam-se ao suor em seu rosto, e seu uniforme estava completamente encharcado. Pare imediatamente, ordenou Márcio, aproximando-se perigosamente. Está desobedecendo minhas ordens diretas. Foi neste momento que um carro preto atravessou os portões da mansão. Roberto Albuquerque retornava mais cedo de uma reunião, cancelada devido à tempestade. Ele observou a cena que se desenrolava em seu jardim. O jovem jardineiro, encharcado, lutando para proteger as plantas, enquanto seu mordomo, aparentemente mais preocupado com aparências do que com o bem-estar do jardim, o repreendia. O que está acontecendo aqui? A voz grave de Roberto silenciou a todos. Ele se aproximou, protegido por um guarda-chuva trazido pelo motorista. Senhor Roberto, Márcio adiantou-se, ajustando sua postura. Este rapaz está fazendo uma verdadeira bagunça no jardim, desobedecendo minhas orientações diretas e... Estou vendo exatamente o que ele está fazendo, interrompeu Roberto, seus olhos fixos em Rafael. Está salvando nossas plantas de serem destruídas pela tempestade. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da chuva. Márcio parecia ter perdido a fala, enquanto Rafael continuava seu trabalho, agora com movimentos mais contidos. Rafael, não é? Roberto aproximou-se do jardineiro. Explique-me o que está fazendo. Com respeito e profissionalismo, Rafael detalhou as medidas que estava tomando para proteger o jardim. Falou sobre as diferentes necessidades de cada espécie de planta, sobre como o excesso de água poderia danificar as raízes mais sensíveis e sobre o sistema de drenagem emergencial que estava implementando. Roberto ouvia atentamente, impressionado não apenas com o conhecimento técnico do rapaz, mas com sua dedicação. Seus olhos, porém, mistura de déjà-vu e inquietação, tomou conta dele. Márcio. Roberto voltou-se para o mordomo, sua voz assumindo um tom mais severo. A partir de hoje, Rafael terá total autonomia para tomar as decisões necessárias relacionadas ao jardim. Está claro? Mas, senhor... Márcio tentou protestar. Está claro, repetiu Roberto, em um tom que não admitia contestação.
O mordomo assentiu rigidamente e retirou-se para dentro da mansão, sua postura rígida denunciando sua contrariedade. Roberto permaneceu mais alguns momentos, observando Rafael trabalhar. Havia algo naquele rapaz, algo além de sua dedicação ao trabalho, que o intrigava profundamente. Bom trabalho, Rafael, disse finalmente, virando-se para entrar. Continue assim. Enquanto caminhava para a mansão, Roberto não conseguia tirar da cabeça a imagem do colar. Era idêntico ao que seu filho usava no dia em que desapareceu, 15 anos atrás. A coincidência era perturbadora demais para ser ignorada. Em seu escritório, abriu novamente a gaveta onde guardava as memórias mais dolorosas de seu passado. A foto de seu filho pequeno, sorrindo com o mesmo colar em forma de lua, parecia agora guardar um novo significado. A tempestade continuou por horas, mas o jardim resistiu, protegido pelos cuidados de Rafael. O que ninguém poderia prever era que aquela manhã chuvosa havia plantado as sementes de uma descoberta que mudaria para sempre a vida de todos na mansão dos Albuquerque. Na semana que se seguiu à tempestade, uma mudança sutil tomou conta da mansão dos Albuquerque. Roberto passou a fazer visitas frequentes ao jardim, observando o trabalho de Rafael com um interesse que ia além da mera supervisão. Seus olhos sempre encontravam o colar em forma de lua, e cada vez que isso acontecia, seu coração acelerava com uma mistura de esperança e receio. Célia, sua esposa, notou a mudança no comportamento do marido. Após anos de casamento, conhecia cada nuance de suas expressões, cada variação em seu humor. Durante o café da manhã, enquanto Roberto observava o jardim através da janela da sala de refeições, ela decidiu quebrar o silêncio que se instalara entre eles. Você tem passado muito tempo observando o jardim ultimamente, comentou, sua voz suave carregando uma nota de curiosidade. Há algo que deveria saber? Roberto hesitou, seus dedos tamborilando levemente na xícara de café. Você notou o colar que o novo jardineiro usa? Perguntou finalmente, seus olhos encontrando os da esposa. Célia sentiu seu coração falhar uma batida. Claro que havia notado. Como poderia não notar algo tão similar à última lembrança que tinham de seu filho? Roberto, sua voz tremeu levemente. Não podemos nos iludir. Já passamos por isso antes. Desta vez é diferente. Roberto inclinou-se para a frente, baixando a voz como se as paredes pudessem ouvir. Não é apenas o colar. Há algo nele, Célia. Algo familiar. Seus gestos, seu jeito de sorrir. Por favor, Célia interrompeu, suas mãos apertando o guardanapo com força. Não posso passar por aquela dor novamente. Todas as vezes que pensamos ter encontrado uma pista, Roberto levantou-se de sua cadeira e caminhou até a esposa, ajoelhando-se ao seu lado. Já contratei um investigador particular, confessou. Ele está verificando o histórico do orfanato onde Rafael cresceu. Célia fechou os olhos, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. As memórias daquela tarde fatídica, 15 anos atrás, ainda a assombravam. Seu pequeno Gabriel, apenas 5 anos, brincando no parque com seu precioso colar em forma de lua, presente do pai. Depois, o caos, os gritos, Roberto ferido e seu filho, desaparecido. Do lado de fora, alheio à conversa que acontecia dentro da mansão, Rafael podava cuidadosamente os arbustos que cercavam a fonte principal. Desde o dia da tempestade, sentia os olhares do Sr. Roberto sobre si, mas não conseguia decifrar seu significado. Márcio também o observava, mas com um olhar diferente, carregado de uma hostilidade mal disfarçada. O senhor está diferente desde que aquele moleque chegou. Márcio comentou com Roberto mais tarde naquele dia, enquanto servia café no escritório. Se me permite a ousadia, está deixando-se envolver demais. Roberto ergueu os olhos dos documentos que analisava. Não me lembro de ter pedido sua opinião, Márcio. O mordomo recuou um passo, mas não se deixou intimidar. Trabalho para esta família há 20 anos, e senhor, vi o quanto sofreram com o desaparecimento do jovem Gabriel. Não quero vê-los passando por isso novamente. É justamente por trabalhar aqui há tanto tempo que você deveria saber seu lugar, Roberto respondeu friamente. Agora,
Se puder nos dar licença... Márcio saiu do escritório com passos rígidos, sua mente trabalhando furiosamente. Ele sabia mais do que demonstrava, muito mais. Observou pela janela enquanto Rafael trabalhava no jardim, seu colar brilhando sob o sol da tarde. Um sorriso enigmático surgiu em seus lábios. Naquela noite, após todos se recolherem, Roberto permaneceu em seu escritório, examinando antigas fotografias e documentos. O relatório preliminar do investigador particular trazia informações intrigantes. Rafael havia sido encontrado em um parque da zona sul de São Paulo, não muito longe de onde Gabriel havia desaparecido. A data aproximada coincidia. E havia o colar. Um barulho no corredor o fez erguer a cabeça. Através da fresta da porta, viu Márcio caminhando silenciosamente, carregando algo em suas mãos. O mordomo entrou em seu quarto, localizado em uma ala distante da mansão, e fechou a porta com cuidado. Roberto voltou sua atenção para os documentos, mas sua mente vagava. 15 anos de busca, de esperanças frustradas, de pistas falsas. Seria possível que seu filho estivera tão perto todo esse tempo? E por que Márcio parecia tão perturbado com sua aproximação de Rafael? A mansão dos Albuquerque guardava segredos entre suas paredes centenárias. Segredos que, como sementes dormentes, aguardavam o momento certo para brotar. E aquele momento estava mais próximo do que qualquer um poderia imaginar. A manhã de domingo amanheceu com uma névoa suave, cobrindo os jardins da mansão. Rafael, mesmo sendo seu dia de folga, estava debruçado sobre um canteiro de orquídeas raras, presente que Roberto trouxera de uma viagem recente. Suas mãos habilidosas trabalhavam com delicadeza, enquanto sua mente vagava entre as mudanças sutis que percebia ao seu redor. O Sr. Roberto agora fazia questão de conversar com ele diariamente, demonstrando um interesse genuíno que ia além das flores e plantas. Perguntava sobre sua vida no orfanato, seus sonhos, suas memórias mais antigas. Rafael sentia-se simultaneamente lisonjeado e intrigado com tanta atenção. Você sempre teve esse colar? A pergunta de Roberto, feita no dia anterior, ainda ecoava em sua mente. Havia algo no tom de voz do patrão, uma mistura de ansiedade e esperança, que o deixara inquieto. Desde que me lembro, senhor, havia respondido, tocando instintivamente a lua prateada. As cuidadoras do orfanato diziam que estava comigo quando me encontraram. Um movimento na varanda chamou sua atenção. Célia Albuquerque observava-o com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Nos últimos dias, a senhora da casa também começara a aparecer mais no jardim, sempre com um olhar distante e melancólico. São lindas, não são? Célia aproximou-se, surpreendendo Rafael. Era a primeira vez que ela lhe dirigia a palavra diretamente. As orquídeas sempre foram minhas preferidas, sabia, meu filho? Ela hesitou, sua voz falhando levemente. Ele costumava dizer que pareciam borboletas coloridas. Rafael sentiu algo estranho no peito, como se uma corda invisível se apertasse ao redor de seu coração. Eu não sabia que a senhora tinha um filho, comentou suavemente. Célia sorriu, mas seus olhos brilhavam com lágrimas contidas. Temos um filho, corrigiu ela, no presente. Ele não está conosco há muito tempo, mas nunca deixou de ser nosso filho. Do outro lado do jardim, através de uma das janelas da mansão, Márcio observava a interação com uma expressão sombria. Em suas mãos, segurava um envelope amarelado, gasto pelo tempo. Suas mãos tremiam levemente enquanto o abria, revelando antigas fotografias e documentos. Não pode ser assim, murmurou para si mesmo, guardando rapidamente o envelope ao ouvir passos se aproximando. Roberto havia contratado mais funcionários para auxiliar Rafael no jardim, permitindo que o jovem assumisse responsabilidades mais importantes. Aos poucos, ele começou a participar de reuniões sobre o paisagismo da propriedade, surpreendendo a todos com seu conhecimento e suas ideias inovadoras. Ele tem seu olhar, Célia comentou com Roberto uma noite, enquanto observavam Rafael explicando aos novos ajudantes sobre o sistema de irrigação. Aquele mesmo brilho determinado que você tem quando está apaixonado por um projeto.
Roberto abraçou a esposa, sentindo seu coração acelerar. O investigador particular havia encontrado mais informações sobre o dia em que Rafael fora encontrado. Coincidências demais para serem ignoradas, detalhes que se encaixavam como peças de um quebra-cabeça há muito incompleto. Precisamos ter certeza, sussurrou ele. Não podemos simplesmente... Eu já sei, interrompeu Célia. Sua voz embargada. Meu coração de mãe já sabe. Mas você está certo. Precisamos ter certeza. Naquela noite, enquanto a mansão dormia, Rafael sonhou. Em seu sonho, era um menino pequeno, correndo por um parque ensolarado. Havia um homem sorrindo para ele, estendendo-lhe um presente, um colar em forma de lua. Para meu pequeno guerreiro, dizia o homem, mas seu rosto estava envolto em sombras. Acordou sobressaltado, suas mãos automaticamente procurando o colar. As palavras do sonho eram as mesmas gravadas no verso da lua prateada, palavras que sempre considerara apenas uma coincidência sem significado. Agora, pela primeira vez, começava a questionar se havia mais em sua história do que sempre acreditara. Do lado de fora de seu quarto, Márcio caminhava silenciosamente pelos corredores da mansão, carregando seus próprios segredos e remorsos. O passado, que ele tanto se esforçara para manter enterrado, ameaçava vir à tona. E quando isso acontecesse, nada na mansão dos Albuquerque seria como antes. O escritório de Roberto estava imerso na penumbra do final da tarde, quando o investigador particular, Silva, chegou com uma pasta grossa debaixo do braço. Seu rosto normalmente impassível demonstrava uma agitação incomum. Roberto dispensou Márcio, que relutantemente deixou a sala, lançando um olhar demorado para a pasta nas mãos do investigador. Encontrei algo, Sr. Albuquerque. Silva começou, espalhando documentos sobre a mesa de Mogno. O orfanato onde Rafael cresceu mantinha um registro detalhado das circunstâncias em que cada criança chegava. No caso dele, há uma peculiaridade interessante. Roberto inclinou-se sobre os papéis, seu coração batendo mais forte. Que peculiaridade! A data e o local onde ele foi encontrado coincidem exatamente com o desaparecimento do seu filho. Mas há mais. Silva puxou uma fotografia antiga. Esta é a assistente social que o encontrou. Ela ainda está viva e concordou em conversar conosco. Na mansão, enquanto essa conversa acontecia, Rafael experimentava sua própria revelação. Durante a organização do depósito de ferramentas, encontrou uma caixa antiga com fotografias. Entre elas, uma chamou sua atenção. Mostrava a mansão anos atrás, e nela, um garotinho usando um colar idêntico ao seu brincava próximo à fonte. Vejo que encontrou algo interessante. A voz de Célia o surpreendeu. Ela estava parada à porta do depósito, seus olhos fixos na fotografia nas mãos de Rafael. Senhora, me desculpe. Eu não deveria estar mexendo. Não se desculpe. Ela se aproximou, tomando a foto em suas mãos trêmulas. Este é Gabriel, nosso filho. Ele tinha 5 anos quando esta foto foi tirada. Uma semana depois, sua voz falhou. Rafael sentiu uma conexão inexplicável com a imagem. O colar, murmurou, tocando o seu próprio. É igual? Sim, Célia sorriu através das lágrimas que começavam a se formar. Roberto mandou fazer especialmente para ele. Para meu pequeno guerreiro, está gravado no verso, exatamente como o meu, Rafael completou. Sua voz apenas um sussurro. O momento foi interrompido por passos apressados. Márcio apareceu à porta, seu rosto normalmente controlado, demonstrando uma agitação incomum. Senhora, o senhor. Roberto está chamando a todos na biblioteca. É urgente. Na biblioteca, Roberto aguardava com Silva e uma senhora idosa que Rafael nunca tinha visto. Célia entrou primeiro, seguida por Rafael e Márcio, que fechou a porta atrás de si. Esta é a senhora Helena, Roberto apresentou a idosa. Ela era assistente social há 15 anos e tem algo importante para nos contar. Helena olhou diretamente para Rafael, seus olhos bondosos marejados. Eu me lembro perfeitamente do dia em que o encontrei no parque. Um garotinho assustado, agarrado a um colar em forma de lua. Você não falava muito, apenas repetia que queria seu pai.
Rafael sentiu o mundo girar. Fragmentos de memórias, como peças soltas de um quebra-cabeça, começavam a se encaixar em sua mente. O parque ensolarado de seus sonhos, o homem sem rosto, o colar. Há mais uma coisa. Silva interveio, retirando um envelope de sua pasta. Fizemos um teste de DNA com uma amostra que coletamos discretamente. O resultado... Não! A voz de Márcio cortou o ar como um trovão. Todos se viraram, surpresos com sua explosão. O mordomo estava pálido, suas mãos tremendo visivelmente. Não podem fazer isso. Vocês não entendem. O que não entendemos, Márcio? Roberto levantou-se, sua voz carregada de autoridade. O que você sabe sobre tudo isso? O mordomo olhou para cada rosto na sala, como um animal encurralado. Seus olhos detiveram-se em Rafael, e algo em sua expressão mudou. Era como se um peso invisível tivesse sido colocado sobre seus ombros. Eu sabia, confessou finalmente, sua voz quase inaudível. Eu sempre soube quem ele era. Desde o primeiro dia em que chegou aqui com aquele colar, eu soube que era o jovem Gabriel. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Célia cobriu a boca com as mãos. O peso de 15 anos de mistério desabando sobre seus ombros. A verdade, tão longamente enterrada, finalmente começava a emergir na mansão dos Albuquerque, trazendo consigo promessas de redenção e o peso de segredos há muito guardados. O silêncio que dominava a biblioteca era denso, quase palpável. As palavras de Márcio ainda ecoavam nas paredes, como se a própria mansão quisesse preservar aquele momento crucial. Roberto foi o primeiro a reagir, sua voz controlada mal disfarçando a tempestade de emoções que o consumia. Explique-se, Márcio, agora. O mordomo afundou em uma poltrona próxima, parecendo envelhecer anos em questão de segundos. Suas mãos, sempre firmes e precisas, agora tremiam visivelmente enquanto ele retirava um envelope amarelado do bolso interno de seu paletó. Eu trabalhava aqui há 5 anos quando tudo aconteceu, começou ele, sua voz baixa mas audível. Naquela época, eu tinha dívidas, problemas. Fui procurado por pessoas que sabiam da fortuna da família Albuquerque. Célia aproximou-se de Rafael instintivamente, como se quisesse protegê-lo, mesmo depois de tantos anos. O jovem permanecia em pé, imóvel, absorvendo cada palavra com uma mistura de fascínio e horror. Meu papel era apenas informar sobre a rotina da família, continuou Márcio, evitando olhar diretamente para qualquer um dos presentes. Nunca imaginei que eles planejavam. Sua voz falhou. Continue, ordenou Roberto, os nós dos dedos brancos de tanto apertar a borda da mesa. Quando percebi o que estava acontecendo, já era tarde demais. Tentei impedir, mas... Márcio ergueu os olhos, encontrando o olhar de Rafael pela primeira vez. Quando soube que você havia sido encontrado e levado para um orfanato, pensei em contar tudo, mas o medo me consumiu por anos. E quando eu cheguei aqui, Rafael perguntou, sua voz surpreendentemente firme. Por que continuou calado? No início, pensei que fosse apenas coincidência, respondeu Márcio. Mas então vi o colar, notei as semelhanças. Cada dia que passava, ficava mais difícil revelar a verdade. Como poderia admitir que passei 15 anos guardando esse segredo? Helena, a assistente social, que permanecera em silêncio até então, pigarreou suavemente. O teste de DNA confirma tudo, disse ela, olhando com compaixão para todos os presentes. Rafael é, sem dúvida, Gabriel Albuquerque. A revelação, mesmo já sendo esperada, atingiu a todos como uma onda. Célia deixou escapar um soluço contido, enquanto Roberto fechava os olhos, como se precisasse de um momento para processar a confirmação de suas suspeitas. Rafael, ou Gabriel, sentiu suas pernas fraquejarem. Anos de perguntas sem resposta, de noites acordado imaginando sua origem, de sonhos confusos com rostos que não conseguia reconhecer. Tudo começava a fazer sentido. Por que o colar? Perguntou repentinamente, sua voz embargada. Por que deixaram que eu o mantivesse? Não conseguiram tirar de você, Helena explicou suavemente. Mesmo tão pequeno, você o segurava com tanta força.
Dizia que seu pai havia dado para protegê-lo. Roberto aproximou-se de Rafael lentamente, como se temesse que ele pudesse desaparecer novamente. Com mãos trêmulas, tirou do bolso um papel dobrado, a cópia do teste de DNA que confirmava o que seus corações já sabiam. "Filho", disse ele, a palavra carregada de 15 anos de saudade e amor contido. "Meu pequeno guerreiro." O momento foi interrompido por um movimento brusco de Márcio, que se levantou subitamente. "Há mais", disse ele, sua voz carregada de urgência. "Muito mais que vocês precisam saber sobre aquele dia, sobre os verdadeiros responsáveis." "Chega por hoje", interrompeu Célia, demonstrando uma força que surpreendeu a todos. "Meu filho voltou para casa. O resto pode esperar até amanhã." Rafael olhou para aquela que agora sabia ser sua mãe, depois para seu pai e finalmente para o colar que sempre o acompanhara. Não eram mais estranhos unidos por coincidências, mas uma família separada pelo destino e reunida pelo mesmo objeto que, por 15 anos, guardou a chave para sua verdadeira identidade. A mansão dos Albuquerque, que por tanto tempo abrigou segredos e dor, agora testemunhava o início de uma nova história. Uma história de redenção, perdão e, acima de tudo, do amor que sobreviveu ao tempo e à distância. A manhã seguinte amanheceu diferente na mansão dos Albuquerque. O ar parecia mais leve, como se o peso de 15 anos de segredos tivesse finalmente se dissipado. Rafael, agora reconhecido como Gabriel, acordou em um dos quartos principais da casa, para onde havia sido transferido na noite anterior, a insistência de Célia impossível de ser recusada. O quarto, mantido intacto por todos aqueles anos, contava a história de uma infância interrompida. Brinquedos cuidadosamente preservados, fotografias em porta-retratos prateados e um pequeno uniforme escolar pendurado no armário. Memórias congeladas no tempo que agora ganhavam nova vida. "Posso entrar?" A voz suave de Célia soou após uma leve batida na porta. Ela carregava uma bandeja com café da manhã, seus olhos ainda marejados, como se temesse que tudo não passasse de um sonho. "Claro, mãe", respondeu ele, a palavra ainda estranha em sua língua, mas carregada de um sentimento profundo que começava a despertar em seu coração. Célia colocou a bandeja sobre uma mesa próxima e sentou-se na beira da cama. Seus dedos instintivamente foram ajeitar os cabelos do filho, um gesto maternal que havia esperado 15 anos para repetir. "Seu pai está no escritório com o investigador Silva", ela comentou, tentando manter a voz firme. "Márcio está sendo questionado sobre tudo o que aconteceu." No escritório, a atmosfera era tensa. Roberto, normalmente controlado, mal conseguia conter sua indignação enquanto Márcio revelava os últimos detalhes de sua participação nos eventos do passado. "Os homens que me procuraram", explicava o mordomo, sua voz carregada de remorso, faziam parte de uma organização que visava grandes fortunas. Eles tinham informações sobre várias famílias importantes de São Paulo. Silva tomava notas furiosamente, ocasionalmente fazendo perguntas pontuais. Roberto permanecia em pé, junto à janela, seu olhar alternando entre o jardim, onde tantas vezes observara seu filho sem saber, e o homem que agora confessava sua participação em anos de sofrimento. No quarto, Rafael, Gabriel tentava processar sua nova realidade. "Como era eu?", perguntou repentinamente a Célia. "Antes de... Você sabe." Célia sorriu, suas mãos encontrando um álbum de fotografias que sempre mantivera próximo. "Você era cheio de energia, sempre correndo pelo jardim. Adorava histórias de aventura e vivia dizendo que quando crescesse seria um explorador famoso." As páginas do álbum revelavam momentos congelados no tempo. Um garotinho sorridente em sua primeira bicicleta, abraçado com os pais em uma praia, soprando velas de aniversário. Cada imagem era uma peça do quebra-cabeça de sua identidade perdida. "E isso", Célia apontou para uma foto específica, "foi quando seu pai lhe deu o colar. Você não tirou mais. Dizia que era seu amuleto da sorte." Rafael tocou o colar em seu pescoço, sentindo seu significado se transformar completamente.
não era mais apenas uma relíquia misteriosa de seu passado, mas um símbolo tangível de seu pertencimento, de sua verdadeira identidade. No final da tarde, Roberto reuniu a família no jardim, próximo às roseiras que seu filho havia cuidado com tanto carinho, sem saber que eram as mesmas que costumava admirar na infância. A partir de hoje, anunciou ele, sua voz embargada mas decidida, começamos uma nova fase. Gabriel está de volta, e embora não possamos recuperar os anos perdidos, podemos construir nosso futuro juntos. Célia entrelaçou seus dedos nos do marido, enquanto seu filho, agora um homem formado, observava o jardim com novos olhos. As flores que havia cultivado com tanto cuidado pareciam mais vibrantes, como se celebrassem o retorno de seu antigo admirador. Tem uma coisa que preciso fazer, disse Rafael Gabriel, levantando-se. Com passos decididos, caminhou até o pequeno quarto nos fundos da mansão onde havia morado como jardineiro. Ali, começou a recolher seus pertences, não mais como um funcionário, mas como o filho que finalmente retornava ao lar. A mansão dos Albuquerque, que por tanto tempo havia sido apenas seu local de trabalho, agora se revelava seu verdadeiro lar. As paredes que guardaram segredos por 15 anos agora testemunhavam o início de uma nova história. Uma história de redenção, reconexão e, acima de tudo, de amor. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, uma família há muito separada começava a reconstruir seus laços, provando que alguns vínculos são fortes demais para serem quebrados pelo tempo ou pela distância. Nas semanas que se seguiram à revelação, a mansão dos Albuquerque viveu uma transformação profunda. O ar antes carregado de melancolia deu lugar a uma atmosfera de renovação e esperança. Rafael, agora reconhecido como Gabriel, enfrentava o desafio de reconciliar suas duas identidades, o jardineiro dedicado e o filho há muito perdido. Uma manhã, Gabriel acordou cedo e dirigiu-se ao jardim, como fazia todos os dias desde que chegara à mansão. Desta vez, porém, não carregava ferramentas de jardinagem, mas sim uma xícara de café. Sentou-se próximo à fonte, observando o nascer do sol tingir o céu de tons rosados e dourados. Roberto encontrou-o ali, momentos depois. Sem dizer uma palavra, sentou-se ao lado do filho. Por alguns minutos, pai e filho permaneceram em silêncio, contemplando o jardim que, ironicamente, havia sido o elo invisível entre eles por tanto tempo. Sabe, Roberto começou, sua voz suave quebrando o silêncio da manhã. Quando você era pequeno, costumávamos sentar aqui todas as manhãs. Você adorava observar os pássaros chegando para beber água na fonte. Gabriel sorriu, um fragmento de memória surgindo em sua mente. Eu lembro, vagamente, havia um cardeal que sempre vinha, não é? Roberto assentiu, emocionado. Exatamente. Você o chamava de Senhor Vermelho. Enquanto conversavam, Célia os observava da varanda, seu coração transbordando de alegria ao ver pai e filho reconectando-se. Ela segurava nas mãos os resultados da investigação conduzida por Silva. A verdade completa sobre o sequestro de Gabriel havia sido revelada e os responsáveis estavam sendo processados. Márcio, que havia cooperado integralmente com as autoridades, estava sob custódia, aguardando julgamento. Sua confissão e arrependimento sincero pesariam em seu favor, mas o peso de seus atos continuaria a assombrá-lo. Dentro da mansão, as mudanças eram visíveis. O quarto de Gabriel, antes um santuário intocado, agora mesclava elementos de sua infância com aspectos de sua vida adulta. Livros sobre botânica dividiam o espaço com antigos brinquedos, criando uma ponte entre o passado e o presente. A empresa dos Albuquerque também passava por transformações. Roberto, inspirado pela paixão de Gabriel pela natureza, decidiu investir em projetos de sustentabilidade e conservação ambiental. O conhecimento e as ideias inovadoras de Gabriel provaram-se valiosos, e ele logo se tornou uma parte integral dos novos empreendimentos da família. Uma tarde, enquanto trabalhavam juntos no escritório, Roberto surpreendeu Gabriel com uma proposta. Filho, o que acha de expandirmos os jardins da mansão?
Transformá-los em um espaço aberto ao público, um parque botânico? Os olhos de Gabriel brilharam com a ideia. Seria incrível. Poderíamos criar sessões educativas, conservar espécies raras. Enquanto discutiam animadamente os planos, Célia entrou no escritório, carregando uma caixa antiga. Encontrei isso no sótão, disse ela, colocando a caixa sobre a mesa. São seus desenhos de quando era criança, Gabriel. Olhe, você já desenhava plantas e jardins naquela época. Os três se debruçaram sobre os desenhos infantis, rindo e se emocionando com as memórias que eles evocavam. Era como se o tempo perdido estivesse sendo preenchido, pouco a pouco, com novas lembranças e momentos compartilhados. À medida que o dia chegava ao fim, a família se reuniu na varanda, observando o pôr do sol sobre o jardim. Gabriel, sentindo o peso do colar em forma de lua contra seu peito, refletiu sobre a jornada incrível que o trouxera até ali. Sabem, disse ele, quebrando o silêncio contemplativo. Por anos eu me senti incompleto, como se uma parte de mim estivesse faltando. Agora entendo que essa parte sempre esteve aqui, esperando para ser redescoberta. Roberto colocou a mão sobre o ombro do filho, enquanto Célia segurava sua mão. Naquele momento, as palavras eram desnecessárias. O amor que os unia, fortalecido pelos anos de separação e pela alegria do reencontro, falava por si só. Enquanto as primeiras estrelas começavam a pontilhar o céu noturno, a mansão dos Albuquerque se preparava para um novo capítulo. Uma história de redenção, perdão e amor incondicional. Provando que mesmo nas circunstâncias mais improváveis, os laços familiares podem resistir ao teste do tempo. O jardim, testemunha silenciosa de toda a jornada, floresceria mais vibrante do que nunca, simbolizando o renascimento de uma família que, contra todas as probabilidades, encontrou seu caminho de volta para casa.